as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida, e é com muita alegria que eu peço a sua autorização para entrarmos na sala da sua casa, compartilharmos a palavra de Deus, compartilharmos o Evangelho de Cristo Jesus. Quem trará uma mensagem de Deus para os nossos corações nesse programa de hoje é o pastor Vanderlei Campanelli. Eu tenho certeza que é uma palavra desafiadora que irá, além de abençoar a sua vida, desafiá-lo a viver a realidade do reino de Deus nos dias de hoje. Também eu quero convidar você que já tem assistido o programa O Caminho da Vida a nos ajudar a divulgar esse programa. Você que gosta do programa O Caminho da Vida, você que está gostando daquilo que tem assistido, eu peço que você nos ajude pegando o seu telefone, ligando para o irmão da igreja, para uma irmã, para um amigo, para uma amiga, para um parente, pedindo para que ele sintonize com você nesse canal e assim também possa assistir do programa O Caminho da Vida. Você que gosta do programa e que perdeu algum programa anterior e que gostaria de assistir esse programa, nós já disponibilizamos no nosso site os programas passados. O nosso site é o www.ocaminhodavida.org.br, ou você pode acessar também via blog, que é o www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Os dois endereços vão dar no mesmo lugar e você pode assistir ali alguns programas passados, pode enviar pela internet para um amigo, para um parente. Tem várias pessoas nos assistindo de várias partes do mundo, às vezes até nos assusta. Tem pessoas nos assistindo na Itália, no Japão, no Paraguai, na Argentina, nos países da África. Muito obrigado, porque você tem acompanhado o programa O Caminho da Vida. É nosso desejo que você seja edificado sempre na palavra do Senhor. Você que quiser entrar em contato conosco também, você pode fazê-lo através do nosso e-mail, que é o caminhodavida.ipb@hotmail.com. Colocamos também à sua disposição os telefones da produção do nosso programa, que são 8414-3940 e 9986-7865. Você pode ligar agora, você estará falando com um dos pastores aqui do programa O Caminho da Vida. Você que usa as redes sociais, também temos o nosso link no Orkut e também no Facebook. Queremos mandar um abraço para todos aqueles que assistem o programa O Caminho da Vida e que têm acompanhado esse programa aqui pela RTV, Canal 10 e também pelo nosso site através da internet. Nós colocamos à sua disposição um serviço gratuito, que é o Disque Paz. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Você liga 30 25 33 33 para aqueles que são da região de Maringá, do DDD 44. A ligação é gratuita. Para aqueles que são fora dessa região, é apenas o custo do interurbano e talvez até na sua cidade tenha também um Disque Paz que você pode fazer essa ligação gratuita. É uma mensagem que vai edificar a sua vida profundamente. Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Logo após esse intervalo, o pastor Vanderlei trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Peço que você não saia daí. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido.
Sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para os meus pés. Quando a gente não sabe o que fazer, você já se sentiu assim? Esse texto que vamos ler, 2 Crônicas 20, versículos 11 e 12, e também os versículos de 1 a 3, ele é muito rico, não vai dar para explanar todo o texto aqui, mas alguns detalhes dele, eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, mas quanto mais eu leio esse texto, mais lições eu aprendo nele. Então, diz a palavra de Deus nesses textos de 1 a 3. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra nós, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. Versículo 12 diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá estava sendo atacado por 3 exércitos inimigos que se aproximavam rapidamente. Ele precisava de planos, ele precisava de estratégias, de uma declaração de ação de guerra. Mas a palavra de Deus diz que Josafá, ao invés de fazer tudo isso, na verdade ele não tinha um plano pessoal. E mesmo que ele tivesse um plano humano, não seria suficiente para vencer este exército. Então a palavra de Deus é muito clara, diz que ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Então primeiro ele teve medo, e o medo muitas vezes nos paralisa. Eu, no caso de Josafá, eu também teria medo. E não é pecado ter medo e nem é errado ter medo. Medo é um sentimento comum a todos nós, principalmente quando recebemos notícias que fogem da nossa capacidade humana de resolver aquela questão. A questão é o que fazemos quando temos medo. O problema não é ter medo, a questão é o que fazemos quando nós temos medo. Quando o desafio é muito grande, alguns homens querem ser super-homens, super-heróis e tentar vencer por si só. Não existem super-homens. Existem homens que necessitam da misericórdia e da ajuda de Deus. Ele reconheceu que era uma grande multidão, reconheceu que era um grande exército e que ele não tinha força. Não tinha força para lutar. Temos que ser forte a qualquer custo, muitas vezes. Isso é imposto sobre nós. Você tem que lutar, você tem que mostrar que é forte, você tem que pensar positivamente, você tem que ir para frente, você tem que vencer todos os obstáculos. E aí então, nós tentamos às vezes vencer os obstáculos pelas nossas próprias forças. Um dos caminhos da vitória não é o quanto nós nos achamos fortes, é o quanto nós reconhecemos que não podemos vencer.
Ao invés de ficar declarando ou ordenando, é mais fácil, às vezes, reconhecer. E existe uma pressão sobre nós para fazer acontecer. Você tem que fazer acontecer. E principalmente quando nós somos filhos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, você tem que fazer, você tem que ordenar, você tem que declarar. E é cobrado de nós para nós tentarmos fazer alguma coisa. E sempre que temos que fazer algo, nós temos que dar um jeito. Mas a situação que Deus quer que, algumas situações, Deus quer que nós confiemos nele inteiramente. Então não tem saída. Algumas situações não existe saída. Por quê? Porque Deus quer que nós confiemos nele inteiramente. Grave bem isso. E eu digo para você, então, o que fazer quando recebemos esse tipo de notícia? O que fazer em tempos de crises? E o que fazer quando não há saída, quando nós não sabemos o que fazer? Talvez você está num leito do hospital, recebeu uma notícia de um médico e não sabe o que fazer. Talvez uma dívida muito grande que você tem e você diz, olha, eu não sei o que fazer. Talvez você está numa prisão ou um filho está numa prisão e você não sabe o que fazer. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós temos que observar a palavra de Deus. É buscar quem sabe o que fazer. 2 Crônicas 20, versículos 3 e 4. A Bíblia diz que ele se apresentou diante do povo, derramou o seu coração a Deus em confissão e disse, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Versículo 12 nós vemos isso. Deus é maior do que tudo e destruir inimigos sem precisar lutar. Isso é especialidade de Deus. Diga-lhe que você confia unicamente nele para resolver algumas situações da sua vida. Então, confiar naquele que pode fazer. Bom, eu não posso, eu não sei o que fazer, mas eu posso confiar em alguém que pode, que sabe o que fazer. E este alguém é Deus. Se você perdeu as forças, em mim não há força nenhuma, mas eu estou confiado no Senhor. Em segundo lugar, o texto diz que nós devemos olhar firmemente para Ele, para Deus. E o apóstolo Paulo chega a dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso está escrito em Hebreus 12, versículo 2, que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E nós temos o exemplo de Pedro em meio àquela tempestade. Pedro resumiu tudo quando Jesus o convida para ele andar sobre as águas. Ele está olhando para Jesus, com seus olhos fixos em Jesus, e ele então passa a andar sobre as águas. Quando ele tira os seus olhos de Jesus, então a palavra de Deus diz que ele começa a afundar. Quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, nós afundaremos. Em uma outra ocasião, Pedro disse, Jesus estava pregando um sermão, ensinando algumas coisas, e aí disse, a multidão começa a sair, e Jesus diz, vocês também querem ir? E Pedro então olha para Jesus e diz, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Está em João, no capítulo 6, versículo 60. Só o Senhor tem a resposta, né? E nós temos outros versículos da palavra de Deus que reforçam essa ideia. O salmista diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Salmo 112, versículo 7, diz também, você não temerás más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor seu Deus. E a palavra de Deus também diz que há entre vós, quem entre vós, que tema o Senhor, que ouça a sua voz e a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Isaías 50, versículo 10. Então, os nossos olhos no Senhor.
Quando tudo parece dizer ao contrário, coloque os olhos no Senhor. Olhe para o Senhor. Firme os teus olhos no Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos obedecer à estratégia que Deus tem para vencer. Se submeter à estratégia. Lembre-se, a estratégia não é nossa, é de Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus ordenou cantores para ir com ele à frente e disse para ele: nesta peleja não tereis que pelejar. Você pode ficar parado e ver o grande livramento do Senhor. Essa peleja é minha. Por que Deus disse isso para Josafá, que a peleja era dele? Porque ele transferiu para Deus. Ele colocou os olhos em Deus. Ele reconheceu que nele não havia força. Eu quero dizer para você, meu irmão e meu amigo, que está me vendo, me assistindo, existem pelejas que você não vai conseguir vencer. Existem lutas que você não vai conseguir vencer. Lutas grandes que talvez você esteja passando por elas, sozinho, com as suas forças, e você acha às vezes até que tem capacidade para vencer. Mas existem lutas que nós temos que colocar inteiramente nas mãos de Deus, inteiramente nas mãos do Senhor. E Ele vai dar a estratégia, Ele vai orientar, Ele vai dizer como fazer para que nós vençamos a luta. Continua lendo esse texto, você vai ver que riqueza, como que Deus deu a vitória a Josafá, esse homem humilde, esse homem que reconhece. A palavra-chave dessa pregação, eu acredito que seja reconhecer que em mim, em algumas situações, não há força, não há capacidade. E eu preciso confiar inteiramente no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Coloque a sua confiança nele e aí você vai ver o resultado que ele vai trazer até o seu coração. Que Deus abençoe e que esta palavra tenha falado ao seu coração. Amém. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que essa mensagem tenha edificado o seu coração profundamente. O pastor Vanderlei trouxe essa mensagem para a gente, uma mensagem de desafio, de confiança na palavra do Senhor. E a primeira pergunta que eu quero fazer hoje no programa Caminho da Vida é exatamente para o pastor Vanderlei, que foi o pregador do dia. Pastor, o que fazer então quando não se sabe o que fazer? Olha, talvez algumas pessoas podem pensar, então quando não se sabe o que fazer, quando a situação está difícil, cruza-se os braços e fica esperando? Não foi isso que Josafá fez. A Bíblia diz que ele teve algumas atitudes, nós precisamos ter atitudes. Por exemplo, o texto diz que ele buscou o Senhor. Isso não é não fazer nada.
buscou o Senhor, né? Apregoou um jejum, né, em toda Judá. Então ele teve atitudes de reconhecimento que ele não sabia o que fazer, mas alguém sabia o que fazer por ele. Né? Então não é simplesmente cruzar os braços e agora, por exemplo, se você estiver num leito de hospital, recebeu uma notícia e o médico diz, olha, para você não tem jeito, então agora eu vou ficar aqui e vou morrer porque não tem jeito, vou cruzar os braços. Não, você vai ter atitudes de confiança no Senhor. Você vai buscar o Senhor. Pode até ser que o médico esteja certo, mas você não ficou totalmente inércia à situação. Você transferiu ao Senhor e transferiu a alguém que sabe o que fazer. Então, na verdade, não é a inação, é a entrega. Seria isso? A entrega. Exatamente. E confiante em que há um poder maior, que no nosso caso nós sabemos que esse poder é Deus. Né? Exatamente. O pastor Vanderlei falou na mensagem sobre a questão de ter medo, que num primeiro momento o rei Josafá teve medo. E não é fácil ter coragem diante de todas as circunstâncias da vida. Até agora há pouco, na primeira resposta, o senhor falou, quando recebe uma mensagem de um médico, por exemplo, um diagnóstico de que é uma doença ruim ou que não tem cura, todos nós temos medo. Pastores, ter medo diante das circunstâncias adversas da vida é pecado? Eu particularmente acredito que o medo em si, ele na verdade é uma consequência divina do pecado, não como consequência. Por isso nós conhecemos o medo. Né? A primeira manifestação que Adão teve no Jardim do Éden foi justamente essa: tive medo e me escondi, como consequência da queda. Em alguns casos excepcionais, eu acredito que o medo pode ser uma manifestação pecaminosa, necessariamente dependendo das situações. Como, por exemplo, no caso dos espias que foram enviados ali para espiar a terra prometida. Foram 12, 10 voltam inflamados pelo medo e conseguem contaminar todo um povo, porque o medo é contagiante. Ele é uma coisa que contamina, então é preciso tomar cuidado. Eu não digo que o medo em si seja pecado, mas que a consequência, sim, do pecado. É aquilo que eu falei na mensagem, o que você vai fazer com esse medo depois. E como vai administrar essa questão. Vai administrar o medo. Uma das coisas que eu gosto de ver é a ideia do medo como estando muito ligado à falta de confiança. E aí ele flerta muito com o pecado, ele beira o pecado, porque tem tudo a ver com a falta de confiança. E eu gosto demais de uma narrativa que mostra dois exemplos, o que teve medo e o que não teve medo, que é 2 Reis capítulo 6, na hora que mostra a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Os sírios cercaram a cidade onde Eliseu estava e o seu auxiliar também. E daí quando eles saem, versículo 15 de 2 Reis 6, diz que quando eles se levantaram muito cedo, o moço de Eliseu ali, o ajudante de Eliseu, vai para a porta da cidade para sair, e quando ele olha, ele vê que a cidade está cercada, e aí ele tem medo. E aí ele chega para Eliseu e diz: o que faremos? E Eliseu não tem medo, porque Eliseu estava vendo algo que ele não estava vendo. E aí a oração de Eliseu é: Senhor, eu peço que abra-lhes os olhos para que ele veja. E então os olhos dele são abertos e ele vê carros e cavalos de fogo ao redor dele e de Eliseu protegendo-os. Então o medo eu vejo como sendo como fruto da nossa incapacidade de enxergar o que Deus está por fazer ou o que Deus pode fazer. Então ele não só paralisa, como ele cega. E daí o problema tem tudo a ver nisso que o senhor falou. Qual é a conclusão? Ele desemboca em quê? Se esse medo desemboca na reação dos espias lá, da falta de confiança que deixa ela frutificar, e aí o pecado está estabelecido. Agora, se esse medo faz com que a gente se volte para Deus, como o caso de Josafá, o que o pastor Vanderlei citou agora há pouco, inclusive, de fazer você buscar ao Senhor, esse medo por si só não é errado. É uma falta de conhecimento, uma falta de confiança, mas que te empurra para conhecê-lo mais. Então poderíamos dizer que o medo em si, ele não é pecado. Por exemplo, o medo como partícula de prevenção da vida. Né? Eu não vou atravessar a avenida correndo sem olhar para o lado, porque eu tenho medo de morrer. É um mecanismo de proteção. Sim, mas o medo no que se refere à falta de confiança na ação de Deus se torna um pecado. Porque daí nós nos afastamos de confiar no poder de Deus. Isso, agora, desculpa. Agora, pode ter o outro lado da questão também. Eu não ter medo de algumas situações
e ser autoconfiante. E a autoconfiança também é E pecado. a autoconfiança também é pecado. Eu posso vencer, eu vou vencer isso, eu em minha força. Então essa autoconfiança demais... É pecado. E não depositando nas mãos de Deus, isso é pecado e é perigoso. Sim. Você quebrar a cara. Pastor Eliseu, a mensagem fala do modo como Deus agiu no passado bíblico, envolvendo-se em guerras. Ele age do mesmo modo hoje, nos nossos dias? Nós podemos acreditar de fato que Deus é um Deus de guerras ainda nos dias de hoje? O Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E eternamente. É o mesmo Deus, mas ele se manifestou, sem dúvida alguma, se manifestou nos tempos bíblicos, Velho Testamento, Novo Testamento, de uma forma diferente como ele age hoje. Ele continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade, pode intervir da mesma forma, mas hoje ele nos fala através de Cristo Jesus com relação à salvação, e de uma forma diferente que nós encontramos no Velho Testamento. A sua ação hoje visa a nossa vida no que diz respeito à salvação. Lá é como uma sombra. O pastor Vanderlei usou um texto em que mostra uma vitória dada por Deus, e outros textos em que Israel apenas louvava e adorava a Deus enquanto os inimigos eram colocados em retirada. Uma aplicação espiritual hoje é para nós confiarmos realmente na ação de Deus, que para ele não há nada impossível, entendeu? Mas como o pastor Vanderlei também acabou de dizer agora, isso não me isenta das minhas tomadas de decisão. Estamos acabando de falar de medo aqui. Se o medo a gente já viu, é instinto que Deus deixou para preservação, esse é o medo natural. Agora, se eu tenho medo a ponto de não querer sair à rua, não querer fazer mais nada, isso é falta de confiança total em Deus. Porque Deus e é um medo até patológico, né, pastor? Exatamente. Inclusive, eu até gostaria de retomar essa questão do medo, que eu fiquei preocupado com uma coisa que nós discutimos aqui. Ficou com medo? Eu fiquei com medo. Mas, a bem da verdade, quando a gente fala em medo, nós temos que tomar muito cuidado, porque eu vejo pelo menos 3 tipos, né? Nós vimos aqui o medo quanto uma manifestação de uma expressão pecaminosa, que a gente muitas vezes manifesta. Vimos o medo como um partícula mecanismo de preservação da vida, que Deus coloca em nós, por preservação da vida, etc. Mas nós temos um medo, por exemplo, patológico mesmo, diagnosticado como doenças, as fobias, e que precisam ser tratados com um profissional competente. Então, tomar cuidado para não colocarmos essas pessoas tudo no mesmo barco, na mesma vala comum. Exatamente. Agora, uma coisa que eu vejo na palavra de Deus, tem muitos textos que trata como uma ordem de Deus, um mandamento de Deus: não ter mais. A Josué mesmo, Deus disse: Josué, não temas, então somente esforça-te e tenha bom ânimo. A tarefa de Josué, convenhamos, não era das mais fáceis. Substituir Moisés, que foi o único homem que falou face a face com Deus, e guiar aquele povo, que a Bíblia diz que era um povo de dura serviço. O povo dura, né? O povo acabou com a paciência de Moisés, a ponto de Moisés não entrar em Canaã. Josué seria o homem que iria substituir. Pastor Vanderlei, pastor Eliseu, depois o senhor. 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo. Exatamente. Então, essa questão do medo, perfeito amor lança de confiança total em Deus. Então, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora. E aquele que tem medo, quer dizer, aquele que vive nesse quadro desse medo desequilibrado, não foi aperfeiçoado por esse amor. Então, conhecer a Deus é confiar em Deus. Então, medo da vida. Eu resumiria, o que é condenado é o medo da vida, o medo de viver. Sim, pastor Vanderlei. Deus repete muitas vezes na sua palavra: não temas. Provavelmente esses homens estavam com medo. Sim, sabe por quê? Sim. Porque é um desafio muito grande. E eles sentiram o desafio. E Deus, todas as vezes que a palavra de Deus fala muitas vezes uma coisa, é porque acontece. Então eu acredito que Josué teve medo. Com certeza. De pastorear aquele grande rebanho, de levar aquele grande rebanho. E Deus estava dando uma palavra de incentivo para ele, de motivação. Elias, né? Você vê, por exemplo... Agora, quando o medo é patológico, aí não, aí é falta de confiança mesmo, né? O próprio Timóteo queria pastorear a igreja de Éfeso, por exemplo. Éfeso tinha como membro Maria, mãe de Jesus, e João, o apóstolo. Timóteo iria pastorear essa igreja. O apóstolo Paulo escreve para ele: olha, vai firme, fica confiante, não tenha medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas deu espírito de moderação. E ninguém despreza a tua mocidade. O que Paulo estava fazendo? Não é que Timóteo era medroso.
É que o desafio era grande demais. O desafio, outra partícula do medo interessante, pastor, até o pastor Luiz, eu acho que, se eu não me engano, falou isso agora no programa, se o senhor falou, até me ajude, pastor. É o medo como reconhecimento da nossa incapacidade de resolver o negócio. Então, eu não tenho condições de resolver isso aí, isso me causa um desconforto. Acho que foi o pastor Vanderlei que citou até na mensagem, se não me engano. Foi o pastor Vanderlei, né? Então, eu acredito também que Josafá não era um homem medroso. Foi uma situação específica. Às vezes se viu sem saída. Não temos esse medo constante, mas em uma situação específica, qualquer um de nós aqui podemos ter medo da situação. Né? Verdade. Porque se agiganta demais algumas situações. Pastor Vanderlei, então, o que significa receber forças de Deus no momento dessas adversidades? Isso é uma bênção. É quando Deus te dá convicção que Ele está no negócio. Que Ele está com você. Não tema, Josué, porque eu sou contigo. Não é que você não tema porque você é alguma coisa. É porque eu sou contigo. Então, quando Deus nos dá essa convicção, nessa peleja não tereis que pelejar. Vai ver o livramento. Então, essa força de Deus, ela é muito grande para a gente vencer os desafios. Então, aconteça o que acontecer, se o Senhor está comigo, eu vou encarar esse desafio. E nós vemos isso em vários textos da Bíblia, né? Por exemplo, você vê com Gideão, que ele queria um exército enorme, Deus falou, não, 300 vai resolver. Porque eu sou com você. Porque eu sou contigo. O próprio Josafá, Deus falou, eu luto, as suas guerras não são suas, suas guerras são minhas, eu vou à frente da batalha. Podemos ilustrar isso como a segurança paterna de uma criança pequenina, que para ela é uma adversidade tremenda, uma situação muito complicada, que ela fica com medo, o pai abraça, pega nos braços e ela tranquiliza-se nos braços. O senhor falou isso, pastor, me deu até aquele sentimento saudosista da primeira vez que eu fui para a praia com a Giovana, minha filhota. Ela viu aquelas ondas vindo por cima dela, ela sentiu muito medo. Aí eu falei, vem com o papai. Peguei ela no colo e entrei dentro do mar. Ela assustava um pouquinho, mas ela ficou no colo do pai segura e até hoje só entra no mar comigo. Hoje dá um pouco mais de trabalho, tem que segurar para não ir para dentro do mar, né? Mas é muito realmente esse sentimento do filho que confia completamente na segurança do pai. Ela não estava olhando a imensidão do mar e nem estava olhando para o pai que não sabia nadar direito. Ela simplesmente confiava nos braços do pai. É essa confiança que nós precisamos ter em Deus, e no caso, Deus ele não só sabe nadar, ele anda por cima das adversidades e do mar. Né, pastor Luiz? Eu só me lembrei também que eu estou vivendo as mesmas situações com meu filho Samuel. E daqui a um ano ou dois, eu vou começar a viver essas situações também com o Natan. E eu daqui a um ano ou dois estou com a Isabela vindo aí também. Bênção de Deus. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Já nós voltamos aqui para continuar ampliando um pouco o conhecimento dentro dessa mensagem que o pastor Vanderlei nos trouxe. Não vai embora não, fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Tatuagens de A a Z. O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? Os significados nos presídios? Antes de fazê-la, você precisa ler Tatuagens de A a Z. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Obrigado porque você está nos assistindo. Eu espero que esse programa esteja edificando a sua vida. O pastor Vanderlei trouxe uma mensagem de Deus para o nosso coração e agora, nesse primeiro bloco, nós falamos sobre ter medo, falamos sobre o auxílio de Deus nas nossas adversidades. Nesse segundo bloco, eu quero começar perguntando para o pastor Luiz. Pastor Luiz Henrique, olhar para Jesus é a garantia de vitória em todas as batalhas da nossa vida? Sim e não. Depende do que o camarada chama de vitória, né? Exato. Porque vitória a gente vai ter, mas nem sempre vitória é aquilo que eu quero. Por exemplo, se uma pessoa está com problemas financeiros, está, sei lá, endividado com um cartão de crédito, e aí ele vai para uma igreja e ele resolve entregar essa área da sua vida para que Deus tome conta, nem sempre o que vai acontecer é que o banco vai chegar para você e vai falar assim, todas as suas dívidas estão perdoadas. Não, porque de repente Deus está querendo tratar com você no consumismo, está querendo que você aprenda a controlar suas finanças. Então, talvez ele use a dívida do cartão de crédito como sendo a vara para dar uma lição para o filho que precisa ser corrigido. Portanto, a vitória vem, mas a vitória nem sempre é aquilo que eu quero. Para essa questão financeira que o pastor Luiz disse, nós vemos no próprio texto Deus dando algumas estratégias para Josafá. Deus disse assim, olha, eu vou pelejar, mas você vai pôr cantores na frente, vocês vão cantar, vocês vão fazer isso. Então, às vezes, em alguma circunstância, não quando Deus quer nos levar e a vitória é nos levar, né? Mas em alguma circunstância, meu cartão de crédito, quebrar ele por um tempo, em alguma circunstância não fazer mais dívida. Deus vai dando estratégia. E são desafios que não são tão fáceis de fazer. Por exemplo, de Josafá. Imagine você partindo para uma batalha à frente do exército. Difícil, à frente do exército. Aí Deus fala, em vez de você colocar os melhores guerreiros, os melhores arqueiros, os melhores flecheiros, você põe o povo para cantar. Os melhores cantores. Põe igual Jericó. Vamos fazer o cerco de Jericó, mas é o seguinte, vocês vão dar 7 voltas em Jericó, depois vocês quebram um cântaro e vai cair a muralha. Aí você está falando, já misturando com Gideão. Gideão foi, que a gente até citou Gideão aqui, foi na mesma situação. Jericó é gritar. Jericó, mas quebraram os cântaros lá em Jericó e a muralha caiu. Quebraram o cântaro lá. Quebraram o cântaro em Jericó e a muralha caiu. Vamos ver. Bom, vai falando que eu vou Mas ver. A ideia que eu queria citar era justamente a ideia do próprio Gideão. Que Gideão, além de ter recebido a ordem de Deus de abrir mão da maioria, da grande parte lá de 29.700 homens. Então, operação kamikaze. Além de abrir mão de 29.700, ficar só com 300, ele ainda falou assim, mas não leva espada não. Não leva espada, vocês vão e vão cantar. E vocês vão gritar, eu que vou ganhar essa guerra para vocês. Então, ele complicou mais ainda, digamos assim, a vida de Gideão. E é um desafio. Isso. E a vitória maior que eu vejo até, porque Deus consegue fazer com que o povo seja desbaratado, eu fazendo a minha parte ou eu não fazendo a minha parte. Deus é poderoso para isso. Mas a maior vitória que eu viria, se eu estivesse lá no lugar de Gideão, seria a minha obediência. Seria eu ir sem espada. Eu acho Essa é a grande vitória, é ensinar-me a sentir confiança em Deus. O apóstolo Paulo dá-nos uma grande lição de vitória quando ele declara que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar abastado, sei ter falta das coisas, sei ser rico, sei ser pobre, sei ter luxo, sei não ter luxo. De todas as coisas eu tenho experiência. Aí ele declara, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito que a maior vitória do cristão é a satisfação plena em Cristo. Se nós buscarmos a Jesus plenamente, nós teremos esse conceito e essa satisfação e plenitude de vitória no nosso coração. Na verdade, aqui no texto de Josué, não quebra cântaro mesmo, toca trombeta só. No texto em Juízes capítulo 7, que Gideão vai guerrear com os 300 homens e quebra os cântaros. Juízes capítulo 7 é a história de Gideão. Josué capítulo 6 é a história de Jericó. De Jericó. Pronto, resolvido a celeuma entre Gideão e Jericó. Pastor Eliseu, como um período de jejum, o pastor Vanderlei falou que Josafá pregoou um jejum ao povo, como um período de jejum pode influenciar em uma situação? Deus já não determinou tudo? Para que orar e jejuar, pastor Eliseu? O Senhor Jesus diz em Mateus 26:41 que o Espírito está pronto, né? Quer dizer, a vida espiritual já está construído, está construindo, há um fortalecimento, conhecimento da palavra de Deus, a confiança de Deus e tudo mais.
mais a carne é fraca. Então, o jejum, a vigília, pastor, ao meu ver, olhando para a palavra, não são coisas que nós fazemos como um tipo de um sacrifício para alcançar alguma bênção de Deus. Não é uma troca também? Não é uma troca. Tiago 5 fala a respeito de oração e fala que Elias, lá no versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós, mas orou e Deus manifestou a sua vontade na própria natureza. Então eu creio que o jejum, a oração, a vigília, ela vai influenciar mais na minha vida espiritual, ela vai mais me levar a moldar a minha vontade à vontade de Deus, e Deus vai me revelar a sua vontade. O apóstolo Pedro diz que nós devemos orar dentro da vontade de Deus. O jejum não pode ser visto, como a gente percebe muitos que o praticam, como autoflagelação, né? Sim. Que tem o jejum praticado dessa forma. Até como justiça própria em alguns casos, né? Nem para emagrecer. Nem para emagrecer. Vou aproveitar o jejum aqui, então já fazer um regiminho também, porque eu estou meio... avantajado. Não deve ser visto dessa forma, não, mas realmente da maneira como foi bem colocado aqui. É quebrantamento, é realmente representando aquela consagração que nós desenvolvemos com Deus, né? Ele deve expressar a minha comunhão, o meu relacionamento íntimo com Deus, a minha dependência dele em todas as circunstâncias, medo, seja lá o que for, a situação difícil que eu não sei resolver, como é que eu vou resolver isso? Como vou fazer? Não vou fazer, eu vou colocar nas mãos de Deus. É uma submissão a essa mão de Deus, esse poder de Deus, né? Estou despindo-me de tudo. Até, usando a palavra que o pastor Vanderlei acabou de falar de humilhação, Pedro nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, que no devido tempo Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,7. Exato. A questão da humilhação, no sentido de reconhecer quem é Deus e quem sou eu. Sim, sim. Pastor Luiz, qual foi o fator determinante para a vitória de Josafá sobre os seus inimigos? Eu lembro que, se não me engano, no programa da semana passada, eu acho, nós comentamos acerca da necessidade de nos vermos doentes. Sim, a necessidade de pastor Eliseu pregou, inclusive, sobre Tiago. E daí nós nos vemos doentes e a partir de então nós buscamos a cura. Então, é fundamental a questão da humildade, da humilhação. É fundamental a questão de se buscar quem consegue resolver o problema, como foi um dos pontos do pastor Vanderlei. É fundamental dar ouvidos ao que Deus nos ordena, também como o último ponto da mensagem do pastor Vanderlei. Mas eu acho que anterior a isso, até o que fez com que Josafá buscasse tudo isso foi quando ele olhou para si e ele pensou: eu não dou conta, eu não dou conta. Então, no momento em que eu entendo que eu não dou conta, aí eu corro para Deus. No momento em que eu olho para a minha vida e reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu não vou conseguir resolver os meus problemas por mim mesmo, não vou conseguir cuidar da minha família por mim mesmo, não vou conseguir me manter puro por mim mesmo, não vou conseguir buscar a Deus por mim mesmo. No momento em que eu entendo isso, que eu entendo que eu sou um doente, se olhar o pecado como doença, aí eu busco a cura, aí eu busco ao Senhor. E esse sim é o fator fundamental, porque a partir de então, tudo isso que o pastor Vanderlei pregou acontece. Eu busco quem entende, eu dou ouvidos ao que ele fala, eu cumpro aquilo que ele me orienta, os caminhos, eu ando pelos caminhos em que ele aponta, e assim por diante. Seria a aplicação do Salmo 37, versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa mensagem foi, na verdade, eu acho que um versículo que poderia ser o resumo de toda essa mensagem do pastor Vanderlei é isso. Porque foi o que o Josafá fez. Entregou nas mãos do Senhor, confiou na ordem que o Senhor tinha dado, seguiu a orientação e deixou que Deus fez. Então, esse Salmo 37,5 é o próxima vez é interessante porque quando você fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, a gente muitas vezes tem uma compreensão muito superficial do texto em si, quando a palavra, na verdade, aí, o verbo entregar aí, tem que dar uma conotação para nós, de uma compreensão de simplesmente desvencilhar-se de tudo. É um abandono, entrega o teu caminho. Entreguei e está lá. Agora abandono, ele não é mais meu. Ele não em outras palavras, o problema não é mais meu, é problema de Deus. Pastor Vanderlei, o senhor e depois os outros pastores, para a gente caminhar para o final desse bloco aqui. O senhor falou que Josafá obedeceu, entregou a vida nas mãos de Deus, Deus deu as estratégias, Deus estabeleceu o que ele deveria fazer e ele fez. Nos nossos dias de hoje, pastor, nossos problemas são outros, principalmente aqui no contexto do Brasil. Graças a Deus não temos ainda um contexto de guerras, esperamos não ter tão próximo. Mas
Diante das adversidades gerais que nós vemos na nossa vida, como o nosso telespectador que está assistindo o programa Caminho da Vida pode colocar a vida nas mãos de Deus? Nós temos outros desafios, como você disse, né? E eu acho que cada um tem um desafio pessoal. Eu tenho um desafio pessoal, né? E cada um tem o seu desafio pessoal. Então, quando o desafio é grande, quando o desafio é pessoal, transfere para o Senhor. E é uma disciplina aprender a descansar nele. Não é fácil, não. Entregar totalmente as coisas para Deus não é fácil, mas a gente precisa aprender a fazer isso, né? Nos desafios da vida, a gente aprender a colocar nas mãos de Deus e descansar. E se eu coloco na mão de Deus também, fico tentando ganhar a guerra por mim mesmo... Você só informou, você não entregou. Pastor Eliseu, como entregar a vida nas mãos de Deus? Entregando a vida ao Filho dele, reconhecendo Jesus como Salvador. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A passagem, a porta, a entrada, a direção é Cristo Jesus. E aí Amém. Nós não estamos falando aqui de uma religião, nós estamos falando de Deus, estamos falando da salvação de Deus que é revelada em Jesus. Então nós nos achegamos a Deus através do seu Filho, que é Cristo Jesus. E isto nos é dado através da iluminação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, através do conhecimento da palavra dele. Amém, bênção. Pastor Luiz? Buscando conhecer a Deus, desenvolver relacionamento com Ele. Porque se você não conhecer ao Senhor, como você vai confiar? Você só confia naquele em quem você conhece. Então, para você entregar a sua vida para Deus, é necessário você conhecê-lo. Você saber quem Ele é, o que Ele já fez e o que Ele pode fazer por você. A partir de então, uma vez sabendo quem Ele é, conhecendo profundamente a esse Senhor, você vai se sentir mais confiante dessa entrega. E a partir de então, essa entrega vai até ser mais fácil para você, não vai ser uma luta, não vai ser tão penosa. Você vai entregar com muita alegria. Amém. Benção. Pastor Paulo? É justamente isso que colocaram pelos colegas, né? O pastor Eliseu, o pastor Luiz. Entrega o coração para Jesus, mas não parcialmente, entrega tudo. E aí depois, a partir dessa entrega, se desenvolve uma intimidade, um relacionamento tão estreita que nós não teremos realmente dificuldade de falar, Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor é o Senhor, minha rocha, meu Deus, meu libertador. Bênção. Acredito que o caminho passe por tudo aquilo que foi dito, mas principalmente pelo conhecimento. O profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ainda o apóstolo João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito no Evangelho de João, que você possa conhecer a Deus, desenvolver um relacionamento com Deus, através da oração, através da leitura da palavra e através da comunhão com aqueles que já estão com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus te dará vitórias. Através do conhecimento da sua palavra, você experimentará o melhor de Deus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós voltamos e o pastor Vanderlei estará orando pela sua vida. Não vai embora não, fica conosco aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Como usar brinquedos para contar histórias, soluções criativas, desenhos e recursos didáticos, histórias completas e mais. Como captar e manter a atenção dos ouvintes. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Obrigado porque você esteve conosco até aqui, porque você acompanhou o nosso programa, você divulgou o nosso programa. Pedimos que você sempre nos ajude a cada semana, nos abençoando também com a sua audiência. Agora nós vamos ter uma palavra de oração com o pastor Wanderley Campané e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente compartilhando a palavra, ampliando os nossos conhecimentos, glorificando a Deus e trazendo a você essa bênção que tem alcançado nosso coração aqui no programa O Caminho da Vida. Que Deus abençoe. Até o próximo programa O Caminho da Vida. Fique com o coração do servo do Senhor, o pastor Wanderley Campané. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos confiar em Ti. Amém. Temos esta certeza que o Senhor está sempre conosco, Pai. Principalmente nos desafios da vida. Que nós possamos colocar o nosso coração no Senhor. Em algumas situações, reconhecer que é o Senhor quem vai fazer. É o Senhor quem vai dar, é o Senhor que vai realizar. Inclusive, é o Senhor que vai dar as estratégias. Que possamos buscar o Senhor. A palavra diz que Josafá teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a Te buscar de todo o nosso coração e confiar no Senhor. E que as pessoas que estão nos assistindo possam, neste momento, alguns passando por medos, por dificuldades, colocar diante do Senhor e transferir ao Senhor aquilo que eles não podem fazer. Muito obrigado, porque em Ti podemos confiar, Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa aqueles que estão nos assistindo e ensina-nos a ter um relacionamento correto contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos